Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fert Talk, o nosso podcast de fertilidade. Eu sou a doutora Vicky White, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. E eu sou a doutora Cindy White, ginecologista, também especialista em reprodução humana. E eu sou a doutora Camila Pôncio, ginecologista e fertileuta. E hoje nós estamos reunidas em prol do Outubro Rosa. Muito mais do que um mês, muito mais do que uma cor. É uma oportunidade da gente falar de um assunto muito importante, que é o rastreamento do câncer de mama. Então, é um momento em que todos os anos vale a pena a gente conversar por diversos motivos. Primeiro, que atualmente a gente tem novas tecnologias. Segundo, que as pacientes estão vivendo mais. E terceiro, que na reprodução humana nós podemos fazer muito por essas pacientes. Então, por isso que a gente decidiu dedicar o episódio de hoje para falar justamente desse tema tão importante. Bom, nós temos visto um aumento do diagnóstico do câncer de mama em pacientes em idade reprodutiva, né? E, em contrapartida, a gente também tem visto um aumento do sucesso no tratamento. Então, a chance de sobreviver ao tratamento, graças a Deus, né, tem aumentado. Os tratamentos estão evoluindo, então as pacientes elas têm ganhado tempo de vida, sobrevida e um efeito colateral, apesar delas terem uma sobrevida maior, é a fertilidade que fica prejudicada. Então, tem até uma pesquisa recente que saiu que mostra que 70% das pacientes que têm câncer de mama e passam por um tratamento, elas vão ter infertilidade em algum momento. E tem um número que fica entre 40% e 50%, que é ainda mais grave, porque elas têm um quadro de entrar na menopausa mais cedo, né? Que é o que a gente chama na medicina muito de insuficiência ovariana prematura, que eu não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas a gente considera sempre um caso de menopausa em que a mulher parou de menstruar até os 40 anos, então antes dessa idade. Então, isso configura o precoce. Então, isso tem impacto muito importante, né? Então, não sei se vocês também já têm visto que o fato de que hoje a gente pode dar esperança para essas mulheres, pensando já como será a vida delas após o tratamento, da gente manter viva, então, essa chama da maternidade, de que a maternidade, ela é possível, é porque a gente está aqui hoje. Eu acho que a gente tem que falar com essas pacientes. Então, assim, Vicky ou Camila, o que vocês acham que a gente precisa falar para essas pacientes hoje com relação a preservar a fertilidade? Eu acho que a gente pode voltar até um pouquinho antes. A gente conversa muito com as pacientes, mas que essas pacientes conversem com seus mastologistas e oncologistas, porque, assim, receber o diagnóstico do câncer de mama já é muito difícil, já são um mix de sentimentos, de dúvidas, de medos, de anseios, e que a possibilidade da maternidade futura não é nem tocada. Eu acho que esse assunto, às vezes, ele não passa nem por um consultório, talvez na imaginação dessa paciente, porque ela quer sobreviver, ela está lutando ali por acabar com aquela doença e ela não está pensando nas possibilidades que ela não está vendo além do muro, né? Além das dificuldades. Então, eu acho que essa nossa conversa é muito importante para que as pacientes conversem com seus oncologistas, com seus mastologistas, que sim, o diagnóstico ele veio, que o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, daí a importância do rastreio, ele tem uma sobrevida muito alta e que, por isso, precisa ser falado sobre o futuro reprodutivo dessa paciente. Então, quais são as minhas opções? Né? Será que você pode me encaminhar para um fertileuta para avaliar minha reserva de óvulos? Porque é muito mais simples do que parece. Eu acho que isso que a gente vai desmistificar aqui hoje, né, Camila? Ah, com certeza. Eu acho que quando o oncologista está ali do lado dessa paciente, de fato, o impacto, às vezes, da notícia, ela tá muito focada em vencer aquela doença, né? Mas quando você tem um oncologista que fala para ela, já dá essa perspectiva, olha, você tem desejo de ser mãe? E acende essa possibilidade dela
nos procurar para ter uma avaliação de reserva, uma avaliação de que tipo de tratamento e qual o impacto desse tratamento vai ter na reserva futura dela e na possibilidade de criopreservar óvulo ou, enfim, discutir a possibilidade de embrião ou óvulo ou tecido ovariano, que vai devolver depois do tratamento a possibilidade, lógico que não é uma garantia, mas ela ter a possibilidade dessa gestação futura, eu acho que traz, com certeza, para ela a possibilidade, traz até uma confiança, um propósito maior para ela vencer aquela doença, né? Ela saber que ela começar a pensar lá na frente de quando ela vencer isso, eu acho que com certeza ela vai atravessar esse período, talvez de uma forma um pouco mais leve, pensando, eu vou conseguir, porque de repente depois ainda vou conseguir ser mãe, ainda vou conseguir retornar à minha vida. Esperança, né? A esperança. Uhum. E fé também junto. E eu acho que um fato importante é a gente falar um pouquinho de quanto dura esse tratamento. Eu acho que muitas pessoas não sabem em que momento que ele pode começar, se isso atrasa ou não o tratamento oncológico, como que funciona? Eu nunca me esqueço o dia de uma sexta-feira, eu tinha voltado de São Paulo, tinha pouco mais de um mês que eu comecei minha agenda aqui em Vitória. Era sexta-feira, 14h, e a clínica encerrava às 17h. Hoje a gente encerra às 18h, mas na ocasião era um pouquinho mais cedo. E eu recebi um telefonema de um oncologista falando, eu vi que você voltou de São Paulo, eu tô com uma paciente, ela é minha residente aqui no Hospital das Clínicas, ela tá muito abalada, ela teve o diagnóstico, eu não me recordo, eu acho que saiu a imunistoquímica do câncer dela naquele momento. E foi visto que era um câncer mais agressivo e que não poderia se delongar muito para iniciar a quimioterapia dela. Aí ele falou, você consegue atendê-la hoje, agilizar? Eu falei, claro. Aí eu já encaixei ela naquela sexta-feira mesmo. Fizemos o ultrassom, fizemos uma contagem de folículos. Ela tinha menos de 35 anos, então era uma paciente jovem. E nessa situação, quando a gente está diante de um câncer, a gente não precisa aguardar hormonais, a gente não precisa aguardar o período menstrual, a gente não precisa aguardar uma fase lútea. Então, a gente lança a mão do que a gente chama de random start, que é começar quando a paciente está diante do seu consultório, diante de você, que é o que os estudos mostram que seria a melhor opção para essas pacientes que vão ser submetidas à quimioterapia, né, Camila? É como se fosse um início de urgência, né? Você inicia em qualquer momento do ciclo e geralmente em torno de uns 14 dias você já coletou o óvulo, já criopreservou e já devolveu essa paciente para um oncologista para iniciar, às vezes, quimioterapia neoadjuvante, né, da cirurgia ou para, enfim. Até a gente vê que alguns oncologistas não têm esse conhecimento, eles não sabem que o tratamento seria tão curto. Às vezes eles ficam imaginando, bom, mas vai atrasar a quimioterapia, vai atrasar e vai piorar o prognóstico dela. E aí eles não sabem que a gente consegue fazer isso e num tempo, né, rápido, né, a gente não demora, não piora prognóstico, a gente tem aí estudos, a gente faz isso há anos, né, de preservar, inclusive em pacientes com câncer de mama com receptor de estrogênio e progesterona positivo, a gente consegue entrar com as medicações, é lógico que a gente entra com, muitas vezes, letrozol, tamoxifeno ali junto com os inibidor da aromatase, inibidor da aromatase, né? A gente entra ali junto para diminuir um pouco esse estrogênio, diminuir o impacto para trazer mais segurança, mas que o aumento desses hormônios, mesmo que tenha um aumento de estrogênio e progesterona, quando ele faz um pico, logo que coletou, ela menstruou, já voltou ao normal. Então, manter esses hormônios altos por muito tempo é que poderia sim prejudicar e diminuir, né, piorar o prognóstico dela. Mas quando a gente faz esse pico e logo retorna, ela menstrua depois da coleta, 5 a 7 dias depois ela já está menstruada e já voltou o valor normal de antes de iniciar o estímulo, né? E aí você vê que não aumenta o risco dessa paciente, temos segurança. Isso é né? fantástico. E devolvemos essa paciente para o tratamento e muitas vezes com esse olhar de esperança que a gente acabou de falar. E o que é importante, né, a gente frisar aqui, que a quimioterapia, ela é tóxica, né, pro ovário. De que forma ela
danifica, então, a reserva ovariana, porque a reserva da mulher de óvulos, ela é finita, quer dizer, ela vai acabar. Independente se essa paciente passou por um câncer ou não, a reserva da mulher ovariana, ela só vai diminuindo com o passar da idade. Vou fazer um adendo, pode? Pode. Uma forma muito ilustrativa é a gente pensar assim, que os homens, eles funcionariam como se fossem fábricas. Então, a cada 70 e poucos dias, vem uma nova produção de espermatozoides. E isso também hoje tem aberto espaço para a gente falar muito de mudança de estilo de vida, etc. Porque justamente, por exemplo, os espermatozoides que um homem tem hoje não são os mesmos que ele vai ter no Natal. Então, eles funcionam como uma fábrica. E a mulher, se a gente fosse fazer uma analogia, ela funciona mais como um armazém. Então, nós nascemos com todos os nossos folículos, com todos os nossos óvulos, e esse estoque, esse armazém, ele só vai perdendo. Então, a cada mês, independente se a mulher engravida ou não, se ela está usando pílula anticoncepcional e até durante a gravidez, a gente sabe que a gente só vai perdendo esse estoque de óvulos. Então, o que a quimioterapia faz? Então, agora pode completar. O agravante, né, do câncer de mama e associado à quimioterapia, que muitas das vezes é o tratamento para essa paciente, é que acelera essa depressão, essa queda da reserva folicular. Acelera o dano na vascularização do ovário e também na célula propriamente dita do ovário, no DNA dessa paciente. Então, por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje. Bom, para além desse dano direto que o tratamento oncológico, que é a quimioterapia ou a própria radioterapia nesse local pode causar no ovário, a gente também tem um dano indireto. Por que isso? Porque vai retardar essa gravidez. Então, além de um dano direto naquele ovário, se ela vai engravidar e vai buscar essa gravidez mais tardiamente, a gente, mesmo que ela não entre numa falência ovariana, né, que ainda restem, que ela volte a ciclar, que ainda tenha algum... a gente vai ver um menor número, com certeza, uma reserva menor, e com qualidade ocitária, que eu acho que é o ponto-chave, né? Perfeito. Com o tempo, a qualidade desses óvulos também vão cair e vão diminuir a chance de gravidez quando engravidam, aumentando a chance de abortamento, muito por erros de divisão celular, por esse óvulo mais envelhecido, aumentando, então, as chamadas aneuploidias, que são alterações de número de cromossomos, são erros de divisão celular pelo esse envelhecimento desse óvulo. Então, a gente tanto tem o dano direto como o dano indireto também. Até porque a maioria, depois que passa pelo tratamento e venceu esse câncer, mantém, às vezes, em tratamento ou com hormonioterapia, e o oncologista vai liberar para a gestação depois, né, de pelo menos aí mais 2 anos de hormonioterapia. Então, esse tempo precisa ser levado em conta e ele, de fato, para qualquer gravidez, tanto natural como, a gente sabe, em reprodução assistida, ainda é o principal fator prognóstico para uma gravidez. Então, pensando no todo, a criopreservação, eu acho que eu levanto a bandeira, que é uma coisa que vale muito a pena pensar antes. Não apesar de levantar essa bandeira, eu sempre afirmo para a paciente que não é uma garantia de uma gravidez futura, mas de fato aumenta muito a chance dessa paciente alcançar essa gestação lá na frente, né? Então, eu acho que na prática, traduzindo isso, não congelar óvulos aumenta o risco, então, dessa reserva ovariana perder quantidade e qualidade com o tempo e com o tratamento, que ocorre de forma mais rápida, e lá na frente, então, isso se traduz em mais dificuldade para engravidar, ou muitas vezes, quando engravida, aumentar o risco de abortamento, ou uma gravidez bioquímica, etc., justamente por conta de todas essas alterações que o óvulo passa, que você comentou. Então, quando a gente congela o óvulo, eu acho que isso tem que ser claro, a gente consegue conservar, então, a qualidade da idade que aquela paciente tinha no momento que ela congelou. Então, por isso que a gente fala em congelar óvulos, né? Porque a gente meio que congela o tempo, a gente mantém as chances de quando ela tinha, por exemplo, da sua paciente, 33, 34. Exatamente. Então, por isso, congelar óvulos
É importante, porque a gente consegue, então, cultivar, então, conservar essas chances dela jovem. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é muito legal a gente ponderar, que é qual seria, então, a diferença da gente congelar óvulos ou congelar embriões e para quem seria cada caso? Bom, então isso é algo que a gente recebe com frequência, né? Essa dúvida no consultório. O congelamento de óvulos, então, seria uma opção para aquelas pacientes que estão solteiras, que elas ainda não têm algum companheiro ou companheira, né? Então, que gostaria de preservar a sua fertilidade. O congelamento de embrião, ele seria uma opção para aquelas pacientes que já têm um relacionamento mais de longa data, que já são casadas, e você conseguiria garantir uma situação um pouco mais palpável. Então, Camila comentou, o congelamento de óvulos não é uma garantia. O de embrião também não. Só que nós, da reprodução, nós já trabalhamos com embriões há mais de 40 anos, né? Que hoje a pessoa, fruto de uma fertilização in vitro de um embrião congelado, é a Louise Brau, tem 46 anos. Então, as técnicas de reprodução assistida lidam com embriões congelados, que são descongelados, com muita propriedade há muito mais tempo. Então, o tempo de sobrevida, aliás, a probabilidade de sobrevida de um embrião no descongelamento é de 98, 99, 100%. Enquanto que quando a gente descongela um óvulo, pode acontecer uma perda de 10 a 30% de descongelar. Então, isso é importante de ser falado, que é diferente congelar um óvulo de um embrião. Mas, Camila, você não... Acho que às vezes a gente também sempre pondera com o casal que nem tudo são vantagens ou desvantagens. Sempre tem o outro lado, né? Certeza. Eu acho que o principal, quando a gente pensa em criopreservação de óvulo, é a gente pensar que o óvulo é daquela paciente, é dela. Quando eu congelei o embrião não é dela mais. O embrião é do casal, né? E aí tem toda a questão legal disso, né? E aí eu então, acho numa eventual separação, ela não pode fazer nada sem o consentimento dele, nem vice-versa. E a gente sabe que, infelizmente, o percentual de divórcio pós-tratamento de um câncer na mulher é altíssimo. A gente vê muito mais quando a situação de um homem com câncer, a mulher tá ali sempre do lado, né? Agora, infelizmente, o contrário, a gente vê que estatísticas, né, mostram que o índice, a chance de um divórcio é muito alto, né? Então, criopreservar óvulo nesse sentido, talvez traga esse benefício, né? O embrião é aquilo, é mais palpável, por quê? Porque quando eu congelo o óvulo, além dessa perda de 10 a 30%, quando eu injetar o espermatozoide... Só um adendo, uma célula, né? Eu acho que isso falta... O óvulo, gente, é uma célula enorme, cheia de água, que a gente está congelando. Quando a gente fala de embrião, atualmente a gente já congela num estágio avançado, que a gente chama de blastocisto, que já tem entre 5 e 7 dias de desenvolvimento. A gente já fertilizou. Então, ele já tem entre 100 a 120 células como mínimo. Então, assim, algo com 100 a 120 células é muito mais robusto do que uma célula frágil, única, que é o óvulo. Então... E aí, descongelando esse óvulo, a gente sabe que temos aí uma taxa de perda, eu acho que na clínica hoje a gente chegou nesses 10%, não chega, mas é entre 10 a 30%, da literatura, né? Da literatura, né? Depois... desses óvulos sobreviventes, a taxa de gestação é exatamente a mesma do que fosse com um óvulo a fresco. Então, ele não perde qualidade se ele descongelou, né? Se ele descongelou bem, se ele sobreviveu ao processo, a taxa dele de sucesso é muito boa. Mas quando eu injeto aquele espermatozoide, eu vou depender da qualidade desse espermatozoide também. A taxa de fertilização, ou seja, de formação de embrião, não é 100%. E depois esse embrião, como você falou, precisa chegar ao estágio de blastocisto. A taxa de blastulação, no geral, é em torno de 40% a 50%. E aí, dependendo da idade que esse óvulo foi criopreservado, a gente ainda sugere fazer, né, foi congelado com 36, 37, a gente vai pensar em fazer uma biópsia embrionária para saber se esse embrião tem todos os cromossomos, o número de cromossomos adequado, se ele está euploide, se ele está normal do ponto de vista de número de cromossomos, né? E aí, sim, a gente vai para uma transferência com uma taxa de sucesso em torno de 60% a 65%.
né? Então, quando eu já congelei, eu tenho um funil aqui. Quando eu tô no óvulo, eu tô aqui. Quando eu já congelei o embrião, eu já passei por todas essas etapas, né? Então, traz sim mais segurança. Também, né, de novo, também não é uma garantia, mas traz mais segurança. Mas o óvulo ainda tem esse benefício de ser sempre dela. Eu né? posso estrear meu quadro aqui um Pode, segundo? claro. Fica à vontade. Então eu vou fazer só vou puxar meu microfone para cá, depois vocês colocam aqui. Isso que a doutora Camila estava falando, uma coisa que a gente desenha muito em consultório é o seguinte: o óvulo, a gente só tem um componente, então, da nossa equação, que é formada por óvulo e espermatozoide. E o que a gente faz no laboratório de reprodução humana é o que aconteceria naturalmente. Então, eu vou fazer um mínimo desenho aqui. Uma coisa que eu gosto muito de falar com os pacientes é que o que a gente faz na reprodução humana é mimetizar, ou seja, é copiar a natureza. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui de um útero, tubas, e aqui a gente tem os ovários, tá? Então, o ovário. O que a gente faz no congelamento de óvulos, então, a gente pega um elemento da equação, que é a gente estimula os ovários a produzir folículos, e aí a gente faz a captação dos óvulos. Então, a gente tem um componente da nossa equação, que é o óvulo. Só que para ter uma gravidez, a gente precisa do segundo componente, que são os espermatozoides. Então, no mundo real, então, o casal tem relação e esse espermatozoide vem até ele chegar na tuba e encontrar com o óvulo. Então, esse encontro óvulo com espermatozoide é justamente o que a gente chama de fertilização. Que é a nossa logomarca, como você pode aqui, ver. ó, É o encontro do exatamente. óvulo com o espermatozoide. Exatamente. Então, como a gente faz esse encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, o nome do tratamento é fertilização in vitro. Então, assim, quando a gente congela óvulo, a gente tem 50% da equação. Quando a gente congela um embrião, a gente já está falando que esse óvulo com esse espermatozoide, eles se encontraram na tuba e eles formam um embriãozinho e todo esse processo, então, esse embriãozinho ele vai se dividindo ao longo do tempo, ao longo dos dias, até que alguns dias depois ele chega dentro do útero e ele vai se implantar para poder acontecer, então, a gravidez. Então, quando a gente fala de embrião, a gente já viu todas essas etapas. Então, o óvulo era maduro, encontrou com o espermatozoide, formou o embrião. Então, assim, não temos tratamentos perfeitos, mas é isso, vantagens e desvantagens, a gente sempre divide com um casal, explica tudo isso que a gente está explicando, e aí a gente deixa eles tomarem a decisão final, mas o congelamento de óvulos, além do que a doutora Camila já comentou, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que não aumenta riscos obstétricos, né? Então, isso não oferece depois um risco para a mãe durante a gravidez, né, Vicky? Isso, perfeito. A qualidade desse óvulo, Camila já apontou anteriormente, é a mesma como se fosse uma gravidez de um óvulo a fresco. Então, o fato dessa célula ter sido congelada e descongelada, sobrevivendo ao descongelamento, ela não acarreta desfechos obstétricos ruins no futuro. Então, você não vai ter uma diabetes gestacional porque a sua gestação veio de um óvulo congelado. Perfeito. Então, essa informação, ela não existe. E aí, eu acho que tem que ficar claro é que quando eu pego um óvulo de uma mulher, por exemplo, de 35 anos, injeta esse espermatozoide, formou esse embrião, e aí esse embrião, qual que é a chance dele ser saudável do ponto de vista genético? Hoje a gente tem esse dado, né? É em torno de 60%. Quer dizer, 60% desses embriões vão estar saudáveis, com 46 cromossomos XX ou XY. Isso, né? isso de mulheres jovens, né? Mulheres, No melhor dos cenários. né? E aí, com a idade, essa chance de ter esse embrião, que com 35 é 60%, com 40 chega a 27%, 20 e poucos por cento. Então, aí a gente vê o impacto da idade na chance de formar um embrião saudável. E aí, o benefício de congelar óvulo ou embrião, nesse caso, seria a chance desse embrião ser saudável, desse óvulo estar saudável e formando um embrião saudável,
está altamente relacionado à idade. Então, se ela congelou com o início do tratamento dela lá, com a sua paciente com 35, se ela for liberada para gestar com 40, a chance dela conseguir obter esse embrião saudável permanece 60%. Perfeito. E não caiu para 27%, caso ela, né, realmente ela não entrou, vamos dizer que ela não entrou em falência ovariana pelo tratamento, tratamento do câncer, mas ela é liberada muito tardiamente para gestar, a gente vai ter esse impacto na chance dela obter um embrião saudável para transferência depois. Isso impacta, né, na chance de sucesso do tratamento. Então, a criopreservação, de fato, acaba sendo uma oportunidade, uma possibilidade muito interessante. E em alguns pacientes, quando a gente discute óvulo, embrião, às vezes já, né, no caso de casais que nos procuram e ela precisa pensar nisso, alguns até optam por fazer mix, né? Coletei 15 óvulos. Vamos congelar 10 óvulos e 5 vamos já injetar o espermatozoide para ver se a gente consegue 2 embriões ali, uma gestação futura, mas se não der certo, tem mais óvulos ali congelados, né? Até porque existe uma questão religiosa também em relação ao embrião. O óvulo, amanhã, se eu quiser descartar esse óvulo, é muito fácil, né? Eu posso descartar a qualquer momento, eu estou descartando uma célula. Sim, perfeito. Quando eu estou pensando no embrião, a coisa fica um pouco mais complexa, que não é que seja uma vida, mas é uma vida em potencial, ali já é um embrião formado, né? E aí as repercussões são diferentes. Então, tem gente que opta, sim, por só congelar óvulo, outros já pensam em embrião e muitas vezes nesse mix também passa a ser uma possibilidade. Eu acho que um adendo também que a gente pode incluir é que hoje se fala mais também sobre criopreservar tecido ovariano, né? Que é uma técnica que era considerada experimental, que a gente vê cada vez mais estudos e que tá aí, mas que ainda não é uma realidade no Brasil. Acho que não, né? Mas nos Estados Unidos isso já é uma realidade, já não é considerado, né, como você falou, experimental. E que tem uma boa... eu acho que ainda fica muito reservado para aquelas pacientes pré-púberes, né? Que ainda não estão aptas a estímulo ovariano, coleta de óvulo, as que não né? menstruaram, as que não né? menstruaram ainda, as né? crianças, né? Então, as crianças, a gente pensa em pegar um pedaço daquele ovário daquela criança e criopreservar. Que é um procedimento, né, cirúrgico, uma cirurgia. E depois eu preciso de um novo procedimento para reimplantar esse tecido ovariano, que pode sim, aí a gente tem alguns viés de se ele vai revascularizar e aquele implante vai funcionar, mas ele funcionando, muitas vezes a gente devolve a possibilidade de gestação, inclusive gestação natural, e de produção hormonal, que é super interessante também, né? Mas ainda aqui não tem nenhum centro, acho, no Brasil que faça esse tratamento já com... Eu acho que tem pontuais, não de rotina, porque querendo ou não, tem riscos, faltam mais estudos de longo prazo, inclusive para a gente depois ver qual vai ser o potencial desse tecido que você congelou antes do tratamento, de, quem sabe, no futuro até aumentar o risco de uma recidiva. Os estudos atualmente mostram que é bem seguro, mas é uma tecnologia nova, então desde 2019 que a gente está falando, nós ainda estamos nessa curva, né? Não estamos ainda nem de 10 anos de uso da técnica, eu acho que ainda tem... Acho que é uma possibilidade para alguns casos, mas acaba não sendo a rotina, né? Por conta de tudo isso, pelo fato de ser uma cirurgia, pelo fato de ainda não termos tantos estudos, mas é algo que a gente vai voltar a falar com certeza futuramente. Eu acho que esse adendo que você fez, ele é bem interessante, porque tem algumas linhas de pesquisa agora mostrando em conservar esse tecido ovariano, não pensando em gravidez, mas pensando em ser hormonal, em né? reposição, porque são pacientes que acabam perdendo bastante qualidade de vida, porque atualmente ainda não temos segurança de depois dar hormônios para essas pacientes por conta do câncer, principalmente quando tem receptores hormonais positivos. Então, seria talvez uma via alternativa, né, de voltar a dar mais qualidade de vida. Então, acho que é um ramo que ainda tem muito para crescer.
que a gente já está engatinhando, já não é mais experimental, a gente já tem várias crianças nascidas no mundo, mas que eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais. É bom a gente saber que existe, mas que a gente precisa ainda de um pouquinho mais de chão, né? Que a gente já tem com óvulo e com embrião, com tecido ovariano, ainda precisamos evoluir. Voltando um pouquinho em questão de tempo hábil, né? Então, Camila comentou 14 dias, a gente pode lembrar também que nós temos a opção de fazer um do-STIM nessas pacientes. Então, a depender de quanto tempo o oncologista, ele muito conversa conosco, conversa com a paciente, olha, precisamos iniciar amanhã, ou em uma semana, ou nós temos 21 dias, um mês. Então, o do-STIM seria fazer esse primeiro estímulo ovariano, que gira em torno de 14 dias, nós pausamos o hormônio por 5 dias e nós recomeçamos uma nova onda de estímulo ovariano, o que pode nos trazer um benefício de um curto intervalo de tempo, mais óvulos congelados, né? Então, essa é uma das estratégias que nós podemos lançar mão também, que eu acho que cabe aqui a gente pontuar. Não, perfeito. Quanto mais óvulos, sempre mais chances. Então, para as pacientes que têm tempo hábil, sempre é algo que a gente precisa considerar. E também é importante falar que nem toda paciente vai conseguir, porque às vezes a gente faz... Imagina uma paciente que tem uma reserva ovariana muito boa e ela acaba tendo muitos folículos, muitos óvulos no primeiro estímulo. Mesmo a gente querendo 5 dias depois, muitas vezes o ovário ele não está pronto para ele começar uma nova. Eu acho que é uma técnica que a gente pode reservar para pacientes que têm até um número limitado mais de folículos e óvulos, mas é a melhor forma da gente otimizar o tempo e melhorar as chances dessa paciente lá na frente ter mais chances. E uma coisa que a Camila ponderou lá atrás, que eu acho que é legal a gente falar, as medicações que a gente usa para dar segurança atualmente, que a doutora Camila citou foi principalmente o letrozol, o que elas fazem na prática se a gente não usa nenhum remédio, nós mulheres vamos ovular 1, no máximo 2 folículos, óvulos por mês, né? Por isso que a gente geralmente engravida de 1 neném e no máximo 2. Quando a gente faz esse tratamento, a gente está querendo que o ovário, a gente não consegue multiplicar, mas a gente consegue melhorar a eficiência do processo. Então, quanto mais folículos, maior o potencial que a gente tem de aproveitar melhor aquele ciclo. Mas com essas medicações que a gente tem hoje, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que nós conseguimos manter os níveis hormonais parecidos como se a gente estivesse tendo uma ovulação natural em casa. Então, isso é até bom por conta de efeitos colaterais, por conta de segurança. Então, esse foi um grande avanço que é até importante para a gente frisar para médicos ginecologistas ou próprio oncologistas, que hoje a medicina reprodutiva já está caminhando nesse nível, que assim, não precisam ter medo de mandar as pacientes para conversarem. E a gente tem, inclusive, outras medicações que a gente pode lançar mão, como um tratamento adjuvante para tentar proteger um pouco essa reserva ovariana. Então, acho que vale sim a conversa para a gente otimizar, melhorar a esperança para essas pacientes para o futuro. Então, ressaltando e frisando essa importância da conversa do oncologista com a gente, que passa a ser uma urgência lá na clínica, que a gente abre a clínica a qualquer momento para já iniciar o estímulo, né? Todas as exceções, elas são abertas, porque a gente sabe da importância do tempo para essas pacientes, né? E que é uma técnica que já se mostrou que a gente faz há anos, que tem uma segurança e que, inclusive, pode melhorar aí o tratamento dela, ela passar por esse tratamento de forma mais leve, né? Com mais esperança, enfim. Então, o oncologista está conversando com a gente e a gente passando também o cenário daquela paciente, falando assim, olha, temos mais tempo ou não tem? Qual o tempo que você me dá? E tudo isso a gente vai respeitar o limite, né? E vai individualizar os casos para fazer o melhor possível dentro da segurança para aquela paciente, né? Perfeito. Então, de novo, a individualização, ela é importante e essa individualização é possível com essa conversa com o oncologista. Então, a gente está aberto, né? E tanto para receber essas pacientes da melhor forma possível, mas também para essa troca com o oncologista para a gente seguir de uma forma segura. Perfeito. E Vicky, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho para as pacientes, para as mulheres que estão em casa, sobre rastreamento do câncer de mama, o que a gente faz hoje, quando que faz.
Bom, hoje, inclusive, saiu uma notícia que, a partir de hoje, 23 de setembro, as pacientes, a partir dos 40 anos, elas terão direito de realizar mamografia pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, porque anteriormente, embora a Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já preconizava o rastreamento do câncer de mama pela mamografia, era um exame particular. Então, hoje, a gente tem esse avanço, né, Cindy? A gente começou a fazer mais cedo, né? Então, Aham. só para, eu acho que talvez ficar mais claro, pelo SUS, antigamente, até ontem, era a partir dos 50 anos que estava incluso esse Isso. exame, apesar de que nos consultórios a gente sempre fez o rastreamento a partir dos 40 anos. E agora no SUS também as pacientes vão ter essa oportunidade de começar precocemente, né? Perfeito. Ou isso. antes, né? Se tiver 40 histórico anos, familiar. se não tem histórico familiar. Mas se tem um histórico Isso. familiar, a gente vai começar esse exame ainda mais precoce, né? Eu acho que é 10 anos antes, né, do diagnóstico que essa paciente recebeu. Isso. E hoje a gente também tem os testes genéticos, BRCA1, BRCA2. Então, assim, Aí a gente entra em outra, porque assim, então, vamos lá, mulheres acima de 40 anos têm indicação de fazer mamografia, quando a gente tem histórico familiar de câncer de mama em mulheres próximas, tipo mãe, tia, ou até câncer de mama masculino, vale a pena começar antes, em alguns casos a gente complementa com ultrassonografia de mamas quando é uma mulher jovem, complementa com ressonância magnética das mamas, então é um pouco de individualizar, mas no panorama geral é a partir dos 40 anos a mamografia. E hoje a gente tem os testes genéticos, né? Então, temos casos famosos. Então, como da Angelina Jolie. Exatamente. Então, assim, essa mutação do BRCA1 e do BRCA2, ela é uma mutação específica de um gene. Então, hoje, na medicina reprodutiva, a gente consegue até identificar, antes de realizar a transferência de um embrião, se em cada embrião de um casal, se teria ou não aquela mutação presente. Então, assim, tecnologia, nós temos muitas. O que acontece é que todo casal ou toda mulher que tenha esse histórico na família, eu acho que o mais importante é fazer um bom assessoramento genético, inclusive antes de realizar qualquer teste. Então, é importante a gente frisar se tem histórico familiar de câncer de mama na família e, por exemplo, nós, né, que somos irmãs, no nosso caso, se fosse, eu jamais faria um teste sem antes conversar com você. Eu acho que isso é um papel do médico, orientar, né? Ok, vamos fazer. Mas e se vier positivo? O que a gente vai fazer? Então, eu acho que é muito importante saber que existem tecnologias, mas a gente pensar no que será feito com aquela informação, porque isso também pode isso pode reverberar em consequências para toda a vida, ou é o caso de fazer uma oforectomia precoce. Quer remover os ovários, né? Então, Enfim, desculpa, é o costume. Mas eu acho que temos tecnologia para muitas coisas, mas eu acho que o mais importante é, antes de realizar qualquer teste, é conversar com o médico mastologista ou geneticista que estiver acompanhando sobre todas as consequências de fazer o teste, né? Bom, esse foi o nosso episódio que nós preparamos com muito carinho em relação ao Outubro Rosa, mas eu queria fazer um gancho com o Novembro Azul, né, que já está se aproximando também, que é o mês de conscientização no combate do câncer de próstata. E como nós comentamos aqui, os tratamentos como quimioterapia e radioterapia são nocivos, quer dizer, fazem mal para as células germinativas da mulher. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre óvulos, mas a quimioterapia e a radioterapia também podem ser nocivas para o homem. Então, o nosso recado é que você também poderia criopreservar, quer dizer, vir à clínica e congelar o seu sêmen antes de passar por algum desses tratamentos. Então, lá na clínica Julius White, nós temos o andrologista, que é o Dr. João Tomás, que faz essa avaliação da sua parte de fertilidade masculina. E então o congelamento de sêmen vem também com uma opção de criopreservar a sua fertilidade masculina. E muito mais fácil, né? Diga-se de passagem. Com certeza, né? Bom, meninas, muito obrigada por esse episódio. Muito obrigada a todos. Eu acho que a gente tentou fazer um apanhado sobre o que chamar a atenção, e se vocês tiverem mais dúvidas, né, quem está em casa, a gente fica à disposição nos nossos canais, no nosso Instagram, no Instagram da Clínica Julius White, e contem conosco. Muito obrigada e até o próximo episódio do Fert Talk. Até o próximo. Beijinhos. Tchau.